Amém, queridos. Voltamos para o momento da palavra. Um momento mais profundo do nosso programa. Mais uma vez, quero agradecer a Deus pela nossa igreja, que é a patrocinadora desse programa, a Igreja Episcopal Carismática do Brasil, aqui em Vitória da Conquista, que é o pastor Vinícius Reis, que está conduzindo esse programa, pela soberania de Deus, a vontade de Deus que estamos aqui. Nossa igreja está ali na rua Pastor Valdomiro de Oliveira, 1089, ali por trás do Santo Antônio. Você que não tem uma comunidade de fé, você que não está participando de nenhuma igreja, fique à vontade, entre em contato conosco. Estamos de braços abertos para receber você, querido ouvinte, para fazer parte dessa família, uma família abençoada, em nome de Jesus. Então, agradecer a Deus por mais uma vez estarmos aqui, podendo ministrar a palavra de Deus. Só temos que agradecer a Deus. Queridos, eu quero deixar um texto hoje que está lá em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, até o verso 3 do capítulo 3. Diz assim: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos como entre os que estão se perdendo. Para com estes cheiros de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Estamos começando outra vez a recomendar nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Queridos, a segunda carta de Paulo aos Coríntios é a carta mais pessoal de Paulo. Essa carta é a carta mais autobiográfica do apóstolo. Paulo escreveu esta carta quando estava em Éfeso, e de lá ele escreve à igreja de Coríntio. Nessa carta, o apóstolo conta suas lutas, suas aflições. Nessa carta, Paulo abre as cortinas da alma e mostra suas dores mais profundas, suas tensões mais íntimas, as suas experiências mais arrebatadoras. Mas a palavra-chave dessa carta é consolo. Consolo é o grande tema de toda a carta, essa segunda carta de Paulo aos Coríntios. E ela está cheia, do começo ao fim, de sofrimento que se transforma em júbilo. Fraqueza que se transforma em força e derrota que se transforma em triunfo. A fonte do consolo era a gloriosa verdade que está escrita lá em 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu quero considerar esse texto que acabamos de ler. E Paulo fala nesse texto um dos temas mais importantes, queridos, da Bíblia, a nova aliança. E o que é a nova aliança? A velha aliança, você sabe que é a lei antiga, é a velha aliança entre Deus e o povo de Israel. A nova aliança é a nova aliança entre Deus e a sua igreja, através do seu Espírito Santo. Então, queridos, a velha aliança é a tentativa de um homem fazer o seu melhor para agradar a Deus. Mas a nova, é isso que as pessoas buscam. Onde promete felicidade espontânea, instantânea. A pressa para a vitória nos leva hoje a buscar soluções estilo fast food.
Aquele jargão, aprenda inglês em um mês, lê este livro e você vai se tornar uma pessoa melhor, um vencedor no mundo. Você tem um poder, desperte o gigante adormecido que está dentro de você. É isso que as pessoas buscam. Paulo, porém, queridos, ele contraria essa enxurrada de conceitos humanistas e diz que a força não vem de dentro de nós. Ela vem do alto, vem de cima. Não vem do homem, vem de Deus. E essa é a essência da nova aliança. Esse é o segredo da vida vitoriosa. Então, queridos, vamos ver aqui marcas dessa vida vitoriosa. Primeiro, quando você vive na nova aliança, você tem a bênção de ter um otimismo indestrutível, que nada abala o seu otimismo. Se você observar comigo o texto, o verso 14 diz assim: graças, porém, a Deus. A gente precisa entender esse graças, porém, a Deus. Ele está dizendo, olha, eu agradeço a Deus, porém, por tudo que eu estou passando, eu dou graças ao Senhor. Paulo se volta de uma narrativa deprimente para um alegre hino de louvor, dizendo, olha, eu estou passando por muitas lutas, por muitas dificuldades, mas eu estou firme no Senhor. Paulo estava angustiado em Troade, seu coração estava perturbado, estava ansioso para receber notícias da igreja. Mas em meio a essa tempestade de acontecimentos e sentimentos, brota da alma do velho apóstolo um hino de louvor a Deus. Graças, porém, a Deus. E uma marca inconfundível do cristianismo radical é uma vida cheia de gratidão. Se você não é grato, você precisa rever os seus conceitos do que você está vivendo, se é verdadeiramente um cristianismo verdadeiro. Gratidão. Essa é a palavra que o apóstolo Paulo começa. Graças, porém, a Deus. Mesmo em meio a provações, as dificuldades. A gente, queridos, tem que entender uma coisa. Apesar de tudo, devemos dar graças a Deus. É Deus quem dirige o seu destino, o nosso destino. É Ele quem trabalha para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Você precisa entender que nem um fio da sua cabeça, do seu cabelo, pode ser tocado sem que Deus saiba, permita ou tenha um propósito. Deus, Ele não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. A vida cristã, ela é vitoriosa, apesar das circunstâncias adversas. O cristão, ele não cultua o sofrimento, nem tem prazer na dor. Ao contrário, o cristão é aquela pessoa que glorifica a Deus no vale da dor, porque sabe que as rédeas da sua vida estão nas mãos de Deus. Em toda circunstância, você pode se erguer da cinza e exclamar, graças, porém, de Deus. Mas a segunda marca de um cristianismo vitorioso é essa aí da parte B, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. A vida cristã não é uma descida ladeira abaixo, mas uma escalada gloriosa rumo à glória. Querido ouvinte, você está rumo à glória, aos céus. O cristianismo que o apóstolo Paulo vivia era um cristianismo de sucesso constante, que mesmo diante de lutas, Paulo estava sempre firme e confiante na vitória. Porque Paulo entendeu 3 coisas. A primeira é Deus que nos conduz em triunfo. Ele entendeu que a vitória vem de Deus. Ele entendeu que a gente não constrói o caminho do sucesso, que ele é aberto por Deus. Muitas vezes a gente pensa que são as nossas estratégias, os nossos esforços que nos levam a triunfar. Mas é Deus, queridos, que nos toma pela mão e nos conduz vitoriosamente. O poder não vem do homem, mas de Deus. A força não vem de dentro, mas do alto. A questão não é a alta ajuda, mas a ajuda do alto, a ajuda de Deus. A segunda coisa que Paulo entendeu é por meio de Cristo que somos conduzidos em triunfo. Paulo entendeu que o nosso triunfo vem do Deus Pai por meio do Deus Filho. Não temos triunfo à parte de Cristo, do Filho, do nosso Senhor. Se você está em Cristo, então você é mais do que vencedor. Fora da esfera de Cristo,
não há vitória espiritual. A vida cristã ela é absolutamente cristocêntrica. E todas as bênçãos que possuímos estão em Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz, em Cristo, ele sempre nos conduz em triunfo. É constante o triunfo que temos em Cristo. Paulo diz que Deus sempre nos conduz em triunfo. Essa vitória, queridos, não é uma vitória passageira, mas é constante. Mas é triunfo na alegria, no choro, na saúde, na doença, na prosperidade, na adversidade, na aprovação, na rejeição. Deus está nos conduzindo em triunfo, mesmo quando nossos planos são frustrados. Eu não sei o que você está passando, mas se os seus planos estão alinhados com a vontade de Deus, eles jamais serão frustrados. Mas Paulo também fala de uma terceira marca, um impacto inesquecível. Ele diz aí, e por meio de nós, manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo, para com estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Paulo está falando do impacto que o cristão tem na vida das pessoas ao seu redor. Você já pensou nisso? Ele diz aí no verso 15 que o cristão ele é o bom perfume de Cristo. E há três coisas a destacar nesse versículo. Primeiro, a identificação do perfume. O perfume aqui não é uma substância, mas uma pessoa. Nós somos o bom perfume de Cristo. A pessoa, ao proclamar o Evangelho, ela espalha a fragrância do conhecimento de Deus. A segunda coisa, a conceituação do perfume. O que Paulo está dizendo é que não somos apenas perfume de Cristo, mas o bom perfume de Cristo. Somos aquele perfume, você já teve em algum lugar, que tem aquele perfume cheiroso, que você dá vontade de ficar cheirando ali o dia todo aquela pessoa que está ali ao redor, porque ele tem um bom perfume, é aquele perfume. Paulo fala que o bom perfume é precioso, ele é feito das melhores essências, portanto ele é valioso. E o que Paulo está dizendo quando somos bom perfume, somos preciosos para Deus, somos a menina dos seus olhos. O bom perfume também, ele influencia, sem alarde. Você já viu que o perfume ele só derrama a sua fragrância, ele não grita, ele não alarda, ele apenas penetra. Ele não fala, mas se impõe. O bom perfume ele não consegue se ocultar, queridos, no lugar onde ele está. E o perfume, ele existe para ser espalhado. Esse perfume também, ele atrai as pessoas. Ele é envolvente. O bom perfume torna o ambiente mais agradável. E é agradável aspirar esse perfume. Assim somos nós, o povo de Deus. Somos o bom perfume de Cristo. Paulo estende mais a metáfora e descreve as duas possíveis reações à pregação do Evangelho, quando ele acrescenta aí as palavras, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Então nós somos o perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Então, esse Evangelho sempre exige das pessoas uma decisão. Ao espalharmos a pregação, o Evangelho, o conhecimento de Deus, essa mensagem, inevitavelmente exigirá uma resposta da pessoa. Aqueles que ouvem e creem no Evangelho são salvos. Aqueles que ouvem e rejeitam o Evangelho, eles se perdem. E a gente entende o poder dessa mensagem. O Evangelho, ele abençoa uns e condena os outros. Mas Paulo fala de uma quarta marca, integridade irrefutável. Olha o que diz o verso 17. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Paulo estava sendo atacado também nessa carta. Paulo denuncia os falsos apóstolos. Estavam entrando na igreja de Corinto, pregando um falso evangelho. Esses obreiros eram mascates da religião.
São aquelas pessoas que não tinham compromisso com Deus, com a sua palavra, com o seu povo, visavam apenas o lucro, o dinheiro. Isso parece uma coisa normal hoje em dia. Faziam da igreja uma empresa, do evangelho um produto, do púlpito um balcão e dos crentes consumidores. Abraçar o ministério por motivo de ganho pessoal, queridos, ambição, vaidade, é adulterar o ministério. Aquele que faz a palavra servir aos seus próprios propósitos, em lugar de ser um servo da palavra, modifica o caráter do evangelho. O pregador tem que entender que ele é um embaixador de Cristo. Ele representa o seu país e fala da parte dele em nome do governo que o comissionou. Paulo não fala de si mesmo, em seu próprio nome, mas fala da parte do próprio Deus. Paulo era aquele pregador que não buscava a glória de Deus, mas a exaltação. Não buscava a glória de si mesmo, mas a exaltação de Deus. Paulo era esse pregador. Mas, por último, a última marca é uma realidade inegociável. O capítulo 3, versos de 1 a 3 diz assim: começamos, porventura, outra vez a recomendarmos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação? Para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Paulo está dizendo, queridos, aqui que a verdade escrita no coração é a mais legível mensagem de Deus ao mundo. E a gente precisa entender que o mundo nem sempre lê as Escrituras, mas ele está sempre nos lendo. As pessoas nos observam porque somos uma carta aberta diante do mundo. A nossa vida é um outdoor de Deus estampado diante dos olhos do mundo. Somos como uma cidade iluminada no alto de um monte. Nossa vida é uma espécie de megafone de Deus nos ouvidos da história. E cada cristão é uma propaganda de Cristo. Nós somos o quinto evangelho lido pelo mundo. Cada crente é uma espécie de tradição do evangelho. E Cristo é o autor dessa carta. Também é o seu remetente. Foi Cristo que compôs essa carta. E a gente precisa entender que não cabe nessa carta nada de estranho do seu autor. Nenhuma mensagem espúria pode estar gravada em nossa vida. Nenhum parágrafo dessa carta pode macular a honra do seu autor, que é Jesus Cristo. Somos uma composição divina. Somos o poema de Deus. Somos a carta de Cristo. Mas a verdade escrita no coração é a mais duradoura mensagem de Deus. A mensagem do Evangelho, ela não é escrita, como diz aí o verso 3, com tinta que se apaga, mas escrita pelo Espírito de Deus. Ela é escrita não em tábuas de pedra, mas no coração. Porque, queridos, o que Paulo está dizendo é que quando uma pessoa se converte a Cristo, ela é selada pelo Espírito Santo e batizada no corpo de Cristo. E ninguém pode fazer a obra que Deus faz. Ninguém pode apagar a escrita do Espírito Santo nos corações transformados pelo Evangelho. A tinta não é apenas algo material, mas também perecível. O que foi feito em nós é algo espiritual e permanente. O Espírito Santo não está produzindo em nós uma caricatura de Cristo. Mas como o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Coríntios aí no capítulo 3, verso 18, o Espírito Santo está nos transformando de glória em glória na própria imagem de Deus. A verdade escrita no coração é a mensagem mais convincente de Deus. Uma vida transformada pelo Evangelho é um argumento irrefutável e irrevogável em favor da verdade. A verdade escrita no coração é a mensagem mais profunda de Deus. A antiga aliança foi gravada em tábuas de pedra, mas a nova aliança foi escrita em tábuas de carne, isto é, nos corações. Depois de escrever as marcas de uma vida vitoriosa, Paulo faz uma pergunta perturbadora. Capítulo 2, verso 16, ele diz assim: quem, porém, é suficiente para essas coisas? Paulo está dizendo, queridos, que tudo isso é possível pelo poder de Deus que está disponível para todos nós.
Eu falei tudo isso dessas marcas da vida vitoriosa. Mas se você quiser viver essa vida confiados ou confiadas nas suas próprias forças, você não vai conseguir. Por isso precisamos pedir o poder do alto, o poder do Espírito Santo, para viver tudo isso e ter uma vida vitoriosa enquanto estamos aqui. Por isso nós estamos terminando esse programa, né? Agradecendo a Deus por mais um programa, agradecendo a Deus pela sua audiência, né? Agradecer a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui hoje, na sua presença. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima segunda-feira, se Deus permitir, estaremos de volta.